Olá, eu sou o Ricardo Cerqueira e este é mais um episódio da Via Venosa. Hoje o tema é conectores de válvula, ok? Todos nós usamos estas pecinhas nos nossos acessos venosos, contudo, há um grande desconhecimento sobre o que é realmente um conector de válvula, para que é que serve e que tipos diferentes de conectores de válvula é que existem e quais são os cuidados que devemos ter com eles. Ok, é isso que vamos falar. Então, conectores de válvula, possivelmente já ouviram falar de bionectar, obturador, mas o que é um conector de válvula? Bionectar nada mais do que um certo conector de válvula de uma certa marca. Este é o bionectar, ok? Isto tudo são conectores de válvula, ok? Diferentes marcas, diferentes modelos e também diferentes tipos. Antigamente, por que nós chamamos a isto conectores de válvula? Antigamente, o que nós tínhamos para conectar os catéteres de forma segura, ou seja, em termos de embolia gasosa e desinfecção, eram estes conectores com uma borrachinha de silicone que era trespassada por uma agulha. Qual é que é o problema? Não servia para conectar sistemas, havia o risco sempre de perfuração ou da tubadura com a agulha ou perfuração da nossa pele, do profissional, portanto não eram seguros. E, como eu disse, não serviam para ligar sistemas. Inventou-se então o conector de válvula, ok? É uma peça que se adapta na extremidade distal do catéter ou da agulha angulada, caso seja um catéter com reservatório. E temos aqui então vários tipos de catéteres, todos eles, inclusive um catéter venoso periférico tradicional, todos eles com conector. Porque através do conector nós conseguimos aceder ao catéter de uma forma fácil de desinfetar e sem riscos de embolia gasosa. Se repararem, a porta de um catéter é côncava e tem uma rosca, portanto é difícil de desinfetar de forma eficaz. E também o facto de ser côncavo, quando conectamos e desconectamos algo de lá, temos de ter sempre cuidado com as microbolhas, certo? E se tivéssemos um dispositivo que fosse fácil de desinfetar e que conseguiríamos adaptar sempre, desde que devidamente expurgado, conseguiríamos adaptar sempre o que nós quiséssemos, sem risco de embolia gasosa. É para isso então que servem os conectores de válvula, para conectar. Há quem chama obturadores. Obturar é tapar algo. Um conector o que faz, para além de tapar a parte distal do catéter, serve de ponto de conexão segura. Seguro em termos de desinfecção, que temos uma superfície lisa para conseguirmos desinfetar, e seguro em termos de embolia gasosa. Agora, que tipos de conectores de válvula é que temos? Ora, eu vou-vos mostrar aqui 3 tipos de conectores. Temos um conector de pressão neutra, temos um conector de pressão positiva e temos aqui um conector de pressão negativa. O que é isto, pressão neutra, positiva ou negativa? Todos eles têm coisas boas, todos eles têm coisas menos boas. Vamos começar então aqui pelo negativo. Um conector de pressão negativa, ao fazermos a limpeza da nossa tubadura, no momento em que estamos a retirar a nossa seringa da conexão, do conector, ele vai fazer uma pressão negativa dentro da coluna de líquido que pusemos e nunca deixará entrar ar. O que vai fazer é puxar sempre sangue da ponta do catéter para o interior da tubadura, fazendo com que o ar nunca entre. Ou seja, sempre que desconectamos algo daqui, ele vai imediatamente fazer pressão negativa na ponta oposta da tubadura, ok? No conector neutro, ele não vai exercer nenhum tipo de pressão, nem positiva nem negativa. Portanto, a pressão que nós colocarmos dentro do conector será a que lá ficar. É claro que existem movimentos, como a remoção da própria seringa de dentro do conector para fora, faz pressão negativa. Portanto, para realmente ficar com uma pressão neutra, nós devemos fazer depois do nosso flush push pause, quando chegamos à altura do lock, tem que ser sincronizado. Para quê? Para minimizar os fenómenos de pressão negativa, por não haver tanto sucção de sangue para a ponta do catéter. E temos depois os de pressão positiva. Estes, após serem conectados à tubadura, sempre que adaptamos algo a eles como têm duas câmaras, têm uma primeira câmara aqui, uma segunda câmara aqui, assim que eu paro de injetar, a segunda câmara encerra. A primeira só encerra quando eu retirar, mas a primeira encerra a partir do momento que eu paro. Portanto, nunca entra sangue para a tubadura, porque mesmo que eu não faça o novo lock sincronizado,
o facto da primeira câmara ter encerrado antes da segunda não deixa o sangue voltar para trás. Vou-vos mostrar agora um vídeo de como é que isto é possível de verificar nas nossas tubuladuras. Já vimos então a diferença e constatámos no vídeo a diferença entre os vários tipos. Que mais coisas é que temos que saber sobre conectores de válvula? Então eu costumo brincar a dizer que os conectores de válvula não são mágicos. Ou seja, eles não se desinfetam eles próprios e só conseguem fazer a sua ação se tiverem a tubadura desimpedida. Portanto, o que eu quero dizer com eles limpam eles próprios? Lembras-te de dizer que o conector de válvula nos oferece uma conexão segura porque conseguimos desinfetar. Para isso é preciso desinfetar. Portanto, quando acedemos a uma tubadura, a primeira coisa que devemos fazer antes de, para além de utilizarmos material esterilizado, de usarmos técnica ascética, devemos sempre desinfetar a porta do conector. E desinfetamos a porta do conector como? Com solução alcoólica de clorexidina a 2% durante 15 segundos em cima, durante 15 segundos dos lados e deixar secar durante 30 segundos. Portanto, teríamos de trazer luvas esterilizadas, teríamos de trazer compressas esterilizadas, trazer a nossa solução alcoólica de clorexidina para depois conseguirmos desinfetar. Mas há uma forma ainda mais rápida. E se essa solução alcoólica de clorexidina estivesse disposta numa esponja esterilizada por dentro e que fosse fácil para nós conseguir desinfetar? Então apresento-vos os puros. São estas tampinhas que vêm seladas, estéreis, não estão estéreis por fora, mas estão estéreis por dentro. Tem uma esponja de clorexidina lá dentro e eu só preciso de pegar no meu acesso e enroscar e desenroscar contando os 15 segundos. E 1, e 2, e 3, e 4, até chegar a 15, deixar secar durante 30 segundos e está pronto a ser utilizado. Não é uma maravilha? Portanto, eles não são mágicos, não se desinfetam sozinhos e também não se limpam sozinhos, nem mantêm a pressão que o conector tem dentro da tubadura se o clamp não tiver sido acionado da maneira correta. Portanto, no que toca à limpeza do catéter, nós sabemos que qualquer catéter deve ser feito um flush push-pause, ou seja, devemos pegar uma seringa com 10 ml e dar pequenos bolos de 1 em 1 ou de 2 em 2, conforme a patência do catéter. Portanto, e 1, e 2, e 3, por aí fora, pequenos bolos. Assim vamos arrastando todo, vamos criando um fluxo turbulento e arrastando todo o conteúdo lá dentro. Guardamos o último meio litro e dou e retiro ao mesmo tempo. Ok? Isto é um logo sincronizado num conector de pressão neutra, portanto, a minha coluna de líquido ficou estanque. Se eu neste momento for acionar o clamp da tubadura, clampei, acabei de destruir a pressão neutra que este conector estava a fazer. Portanto, os conectores exercem uma pressão dentro da tubadura do catéter que é benéfica para o catéter se manter desobstruído, à exceção de um conector. Consegue adivinhar qual é que é? Então, este sistema de nunca clampar, utilizar o clamp só mesmo para a troca dos conectores, é válido para todos, menos para a pressão negativa. Na pressão negativa, vimos no pequeno vídeo de há bocado, eles, após a seringa ser adaptada do conector, por mais logo sincronizado que façamos, ele vai sempre puxar a coluna de líquido para o exterior. Está bem? Portanto, o importante, para além de fazer o tal meu log sincronizado, ou seja, tenho aqui meio mililitro, vou dar, só que em vez de dar e retirar, eu vou dar e clampar. Ok? E aqui clampamos. Clampamos porquê? Porque como ele é pressão negativa, ele vai puxar sangue para a ponta. E nós não queremos que isso aconteça. Vamos usá-lo, os de pressão negativa, vamos usá-los
como conectores, para podermos conectar as coisas, podemos desinfetar, mas não podemos contar com eles para nos ajudar a manter o catéter desobstruído. Portanto, nos conectores de pressão negativa, vamos sempre adicionar a nossa Log Solution e assim que estamos a remover a seringa, clampar de imediato, ok? Portanto, nos outros, pressão positiva, pressão neutra, fazemos o nosso lock sincronizado e nunca clampamos, usamos o clamp só para trocar os conectores. Nos de pressão negativa, vamos dar o nosso lock sincronizado e clampar, ok? Porque não queremos que ele exerça pressão negativa na coluna de líquido que está dentro do catéter. Outra característica que muitas vezes me perguntam relativamente aos conectores, se faz grande diferença o facto de serem transparentes ou não. Faz diferença em transparentes, porquê? Porque ao ser transparente nós conseguimos observar se ficou algum resto de medicamento, se ficou algum resto de conteúdo hemático dentro dos nossos conectores. O conector deve estar limpo por dentro, senão vai ser também um foco de infecção. Portanto, o facto de ser transparente permite-nos observar se está limpo por dentro ou não. Eles são trocados semanalmente ou consoante as conexões que ele teve, ou seja, para cada modelo de cada fabricante, ele terá um número de conexões em que o fabricante garante que ele continua a conectar bem. Portanto, semanalmente ou se o número de conexões por modelo, por fabricante, for ultrapassado, ok? Depois, outra pergunta que me fazem: podemos ou não fazer transfusões de sangue por conectores? Podemos. A questão é, que tipo de conector é que temos à nossa frente? Para além deles serem de pressão neutra, positiva ou negativa, temos também conectores com fluxo mais direto e menos direto. O que é que quer dizer isso com isto? Para conseguir manter essas pressões que eu falei há bocado, neutra ou positiva, dentro da tubuladura, o catéter tem por dentro, o conector, este dispositivo, tem por dentro uma válvula que permite que o soro, a Log Solution, vá num sentido e não retorne. Esses mecanismos podem ser mais ou menos simples. Quanto mais complexos forem, mais reentrâncias, mais sítios as bactérias, os restos de sangue, o resto de medicação vai ter onde se esconder. Portanto, quanto mais fluxo direto ele for, melhor. O que é que quer dizer isto? Como é que nós então conseguimos saber se um conector é fluxo direto ou não? Muito simples, pegamos no âmbito de uma seringa, adaptamos ao nosso conector e agora fazemos passar um fio guia. Vou trazer aqui um fio guia e vou passar aqui, ou ao contrário, também posso passá-lo por aqui. E se o nosso fio guia conseguir passar, estão a ver aqui o fio guia, quer dizer que este conector tem um fluxo direto. Portanto, será muito difícil de restos de sangue ou medicação ficarem aqui presos. Há outros que, como este, por exemplo, de pressão positiva, pelo facto de ser pressão positiva, tem duas câmaras. Portanto, é mais complexo por dentro. Ao ser mais complexo por dentro, vai fazer com que existam mais sítios onde o sangue, os medicamentos ou os micróbios se possam alojar. Portanto, vamos então tentar fazer o mesmo teste que fizemos há bocado. E percebemos logo que não conseguimos fazer passar o nosso fio guia porque a segunda câmara está encerrada, ou seja, este não é de fluxo direto. Portanto, eu aconselho nos conectores que não são de fluxo direto, deveremos retirá-los para fazer as nossas administrações de hemoderivados ou as nossas colheitas de sangue, de forma a que não fiquemos com o nosso conector conspurcado ou já com restos de material orgânico e não orgânico, depois pode levar a uma obstrução do catéter ou à criação de biofilme. Com isto, conseguimos perceber, disto o fluxo direto ou não direto, já uma coisa que há bocado falámos, da pressão negativa, pressão positiva, qual deles é que será melhor? Eu diria que o de pressão neutra. Geralmente os conectores de pressão neutra têm um fluxo mais direto, tá bem? E portanto estão menos associados a infecções ou menos associados também a oclusões. Já o de fluxo, o de pressão negativa, pode ter também um fluxo direto, contudo, como tem uma pressão negativa, se aqui a questão do clamp não for bem acionado à altura certa, ele pode estar mais associado a obstruções do catéter.
Já os de pressão positiva, apesar de serem muito bons na conservação da patência do catéter, como têm várias câmaras, são mais suscetíveis à contaminação. Este foi o episódio de hoje. Certamente haverá muito mais coisas, muitos mais truques para falarmos sobre conectores de válvula. Deixem os vossos comentários, as vossas dúvidas e eu responderei certamente a todos. Foi um gosto, até uma próxima.